Pessoal, qual que é o real impacto da bonificação no crescimento patrimonial do investidor no longo prazo? Bom, meu amigo, seja bem-vindo ao canal Upside Financeiro e nesse vídeo eu vou responder essa pergunta para você. Vou trazer um estudo extremamente detalhado do reinvestimento dos dividendos durante 15 anos nas ações de Bradesco e a gente vai conseguir ver também o impacto da bonificação ano a ano incidindo sobre o patrimônio do investidor. Vocês vão ver que realmente ela acaba entregando ali um retorno impressionante no longo prazo. Então esse estudo ele vai ser conduzido com a janela de tempo de 15 anos e a gente vai ver qual que é o real impacto no crescimento dos dividendos das bonificações realizadas pelo Bradesco e principalmente se vale a pena ou não investir em empresas que bonificam, como Itaúsa e Bradesco. Vocês vão perceber que mesmo o banco estando passando por um momento extremamente difícil, com um PL bastante baixo, né? A gente sabe que a ação do Bradesco está bastante depreciada ultimamente, mesmo assim, se você considera todas as bonificações realizadas ao longo dos 15 anos, ainda assim o banco consegue entregar um retorno muito acima do CDI no longo prazo. E se esse vídeo te ajudar, ele fizer sentido para você, ele agregar para o seu conhecimento como investidor, eu já te peço que você se inscreva no nosso canal para acompanhar o conteúdo. E pessoal, primeiramente cabe destacar que se você vier aqui no site do Mais Retorno, né, que é um site muito bom para você realizar a comparação da rentabilidade entre diferentes ativos. E você comparar o retorno do Bradesco com o CDI, no período de 15 anos, a gente tem um retorno de 245% para o CDI contra apenas 218% para as ações do Bradesco. Entretanto, pessoal, cabe um ponto de atenção. Utilizando essa ferramenta durante mais tempo, eu percebi que esse site ele é realmente muito bom para você comparar ativos, desde que a bonificação ela não entre na equação. Então eu fiz um estudo detalhado também da Klabin, comparei com o retorno aqui do site e realmente deu um retorno muito parecido. Mas quando você pega ativos como Itaúsa e Bradesco, que bonificam muito, você traz para esse site, você percebe que quando você faz a simulação real na planilha, dá uma diferença muito grande. Isso vocês vão perceber também nesse vídeo. Então a gente olhando assim cruamente, né, a gente pode acabar acreditando que o Bradesco ele não entregou um retorno tão bom quanto a renda fixa no período, mas perceber nesse estudo que na verdade ele entregou quase que praticamente o dobro do retorno da renda fixa. Eu vou mostrar isso para você detalhadamente. Pessoal, o primeiro ponto para a gente entender o impacto das bonificações aí nos seus investimentos é a gente ter uma real compreensão de que o Bradesco ele é um banco que cresceu muito o seu patrimônio ao longo das últimas décadas, né? Então se a gente pega aqui o gráfico que representa o crescimento patrimonial do Bradesco, a gente se depara aqui com um crescimento incrível, né? Então, a gente está falando de um banco com patrimônio de 154 bilhões e um lucro líquido de 20,73 bilhões. Então, a gente percebe que o banco ele consegue sim crescer bastante o seu patrimônio ao longo dos anos. Uma forma do banco permitir que o investidor ele também seja agraciado com esse crescimento patrimonial é justamente bonificando os seus investidores. E o que a bonificação é? Diferente do que muita gente pensa, a bonificação não é uma simples emissão de ações por parte do banco. Não, na verdade é uma conversão de reserva de lucros em aumento de capital social. Então, como o próprio fato relevante de março de 2022 vem falando para nós, né? Então o banco se comprometeu a aumentar o capital social em 4 bilhões através da bonificação de ações mediante a capitalização de parte do saldo da conta reserva de lucros e reserva estatutária. Uma coisa interessante, pessoal, é que essas novas ações elas não entram no capital social do banco a um custo zero, né? Já que elas são justamente a conversão da reserva de lucros. Então, como a gente pode ver, essa bonificação de março de 2022 foi incorporada no dia 22 de abril de 2022 a um valor base de R$ 4,13 a cada nova ação. Tá? Então, isso aqui é importante para você entender que não é uma simples emissão de ações, né? Ela entra com um custo fixo no capital social da empresa. Pessoal, outro ponto importante é que, além do Bradesco ele permitir que você tenha um crescimento patrimonial através da bonificação de ações, ele também realiza periodicamente recompra de ações. Tá? Então, ele pega parte dos lucros do banco e recompra suas próprias ações para, posteriormente, liquidar essas ações em tesouraria. Então, aqui no dia 5 de maio de 2022, ele emitiu um fato relevante no qual se comprometeu a comprar até 106 milhões de ações no período de 6 de maio de 2022 até 6 de novembro de 2023. Isso aqui, pessoal, ele pega essas ações e liquida em tesouraria, permitindo que você, investidor de longo prazo, aumente ainda mais a participação no patrimônio do banco, já que com menos ações em circulação, a sua participação patrimonial no banco acaba crescendo passivamente. Meus amigos, e além de remunerar o investidor através da bonificação e da recompra de ações, o Bradesco ele também remunera através do pagamento de dividendos. E a gente percebe que esse dividendo está até num patamar atrativo. Se você considerar um banco de altíssima qualidade,
que tem realizado um excelente trabalho ao longo dos anos. Então a gente viu ali o crescimento patrimonial nas últimas 3 décadas, é realmente algo impressionante. E atualmente o dividend yield do banco está na casa dos 7,86%, então bem próximo de 8%. Está sendo negociado a R$ 11,65. Pessoal, e quando a gente analisa aqui os indicadores de valuation, a gente vê que o banco está sendo negociado no PL bem baixo, né? Então historicamente próximo dos patamares da crise política e econômica de 2015. E se a gente analisa aqui o preço sobre o valor patrimonial, ele está com desconto de 49% em cima do PVP médio. Então, ele costuma ser negociado a um preço sobre o valor patrimonial de 1,54 e hoje está sendo negociado a 0,78. Só isso quer dizer que quando você compra uma ação do Bradesco, você tem um desconto de 22% em cima do patrimônio líquido do ativo. Exatamente. Então, você está comprando R$1 por 78 centavos. E quando a gente analisa o gráfico que representa o crescimento do lucro líquido do Bradesco, a gente percebe que realmente o banco ele tem sido aí uma máquina de gerar valor para o seu acionista. A gente sabe que às vezes o banco dá uma patinada, como foi o caso do ano de 2020, principalmente em decorrência da pandemia, e provavelmente no ano de 2023 também esse lucro deve retrair um pouco, já que o Bradesco está com alguns problemas com a sua carteira de crédito e ele vai ter que fazer uma limpeza dessa carteira de crédito, aumentando um pouco mais ali as suas provisões para devedores duvidosos. Então todo esse movimento ele deve pressionar um pouco a lucratividade do banco no ano de 2023, mas quando você olha para a qualidade do ativo através de uma perspectiva de longuíssimo prazo, a gente percebe que o banco ele consegue sim entregar muito valor. Agora, considerando o fato dele bonificar os seus investidores periodicamente, realizar recompra de ações e pagar um bom dividendo, será que se a gente aliar esses 3 fatores de remuneração, a gente consegue realmente um bom retorno no longo prazo? Então eu vou mostrar para vocês agora que sim, que se o investidor ele permanece comprado no ativo, reinvestir nos proventos, ele consegue sim retornos impressionantes no longo prazo. Meus amigos, então fui lá no site do Bradesco e fiz o download dessa planilha com todos os dados históricos do banco a partir do ano de 1970. Nessa planilha aqui contém dados relativos às subscrições, bonificações e desdobramentos. Então a gente pega aqui essa fonte de dados bem segura, justamente para a gente ver o real impacto dessas bonificações no patrimônio do investidor. Pessoal, na sequência nós vamos vir aqui nesse site para verificar qual era a cotação histórica do Bradesco lá em janeiro de 2009, quando vai ser realizado o primeiro aporte. Então perceba que o banco foi negociado entre 12,64 até 14,44. Então eu não peguei nem a cotação mínima e nem a cotação máxima. A gente vai trabalhar com a cotação mediana de R$ 13,65. Pessoal, agora nós vamos partir para o nosso estudo em si. Eu gostaria de pedir que vocês prestassem bastante atenção, porque vai ser feito um processamento bem grande de informações aqui, para a gente não se perder no meio do caminho e para você ter uma noção real que o Bradesco ofereceu para o investidor que ficou comprado na ação nos últimos 15 anos. Tá? Muito importante aqui, pessoal, que o investidor ele fez aqui nesse estudo um único aporte de R$100 mil. Ele não realizou aportes recorrentes. Se ele tivesse realizado mais aportes, provavelmente o retorno seria maior. Entretanto, a gente está trabalhando com a hipótese de que o investidor realizou um aporte único em janeiro de 2009 e carregou essa ação ao longo de 15 anos, reinvestindo todos os dividendos. Tá? Então, a única coisa que ele fez foi reinvestir os dividendos na própria ação. Então, lá em janeiro de 2009, o preço da cotação do Bradesco, BBDC3, custava R$ 13,65. Com R$100 mil, o nosso investidor conseguiu comprar 7.326 ações, lá em janeiro de 2009. Pessoal, a partir daqui ele vai só carregar e reinvestir os dividendos. Então, ao longo do ano de 2009, ele recebeu 80 centavos por ação. Então, um total de dividendos de R$ 5.860. E ele utiliza, pessoal, lá em novembro do ano corrente, todo o dividendo recebido para comprar o máximo de ações possível. Então esse investidor está focado em acumular patrimônio, tá? E olhar também para a renda passiva que vai crescer ao longo do tempo. Então a gente percebe aqui que ele conseguiu comprar 307 ações e vai fechar o ano de 2009 com 7.633 ações. Pessoal, isso que aconteceu nessa primeira linha aqui foi replicada para todas as outras linhas. Então no ano de 2010, as ações abrem o ano custando R$ 19,45, ele paga mais 80 centavos por ação em 2010. O total de dividendos agora será de R$ 6.106. Só que uma coisa muito interessante já acontece em 2010. O Bradesco realiza 20% em bonificação. Então só nessa brincadeira desses 20% aqui, o nosso investidor já está ganhando 1.527 ações sem pagar nada do bolso dele. Tá? Além disso, ele pegou os dividendos que ele recebeu, R$ 6.106, e compra aqui 328 ações lá em novembro do ano corrente. Com isso, ele já consegue fechar o ano de 2010 aqui com quase 10 mil ações, então 9.400
1,87. No ano de 2011 e 2012, o Bradesco não bonificou, tá, pessoal? Entretanto, ele pagou bons dividendos, quase R$1 por ação. Isso acabou se traduzindo em R$ 9.200 no ano de 2011 e R$ 9.175 no ano de 2012. E ele consegue comprar mais quase 500 ações aqui, tanto em 2011 quanto em 2012. E ele vai iniciar o ano de 2013 já aqui com 10.429 ações, recebe 78 centavos por ação, um total de R$ 8.134. Recebe também 10% em bonificação de ações, que se traduzem em 1.043 ações, e vai fechar o ano de 2013 com 11.765 ações. Olha só que coisa interessante, pessoal. Ele vai utilizando aqui os dividendos para comprar mais ações, e só nessa bonificação de 10% aqui ele já recebe 1.043 ações. E na sequência, esse investidor ele vai seguir aqui os seus objetivos previdenciários, né? Então perceba que ele está muito mais focado em acumular ações e esperar que a renda passiva cresça ao longo do tempo. E essa renda passiva, ela cresce? Bom, pessoal, ela cresce bastante, principalmente a partir do ano aqui de 2014, tá? Então, até o ano de 2013, ele recebeu ali uma média de R$ 8.000, R$ 9.000 por ano em dividendos. Entretanto, né, a gente sabe que as boas empresas, elas têm uma perspectiva de crescer os seus lucros. E é exatamente isso que acontece com o Bradesco. O Bradesco, ele tem um aumento dos lucros lá no ano de 2014, que acaba se traduzindo num bom dividendo, R$ 1,17 por ação. Então, já no ano de 2014, esse investidor recebe R$ 13.765 em dividendos. Nesse ano, o Bradesco não bonifica, entretanto, o nosso investidor utiliza esse dividendo para comprar mais 476 ações em novembro, fechando o ano de 2014 com 12.241 ações. Pessoal, perceba como que esse ciclo virtuoso de você reinvestir os proventos e ser beneficiado pelas bonificações vai gerando um dividendo cada vez mais crescente no longo prazo. Então, a gente percebe que teve anos aqui, como 2016, né, que foi aquela crise política e econômica que aconteceu no Brasil, ele pagou um dividendo bem baixo. Entretanto, bonificou em 10% e permitiu aqui que o investidor fechasse o ano com 17.243 ações. Com isso, essa bola de neve ela só vai crescendo ao longo do tempo, tá? E olha só que coisa incrível, pessoal. No ano de 2019, né, foi um ano muito bom para os bancos aqui no Brasil. Os lucros foram lucros recordes e com isso o Bradesco ele pagou R$ 1,83 por ação. Pessoal, só que quando chega no ano de 2019, esse investidor ele já está há 10 anos acumulando ações do Bradesco. Então esses R$ 1,83 se transformam num dividendo de R$ 40 mil num único ano. E além de ser premiado com dividendos de quase R$ 2 por ação, ainda recebeu 20% de bonificação, que se transformou aqui em 4.449 ações. Vai fechar o ano de 2019 com 28.108 ações. Pessoal, olha só como que a participação patrimonial desse investidor no banco ela vai crescendo muito ao longo dos anos. Pessoal, já a partir do ano de 2019, a gente sabe que foram anos complicados para os bancos aqui no Brasil. Então, em 2020, a gente já teve ali a pandemia, complicando bastante todo o cenário econômico e também os bancos. E na sequência, nós tivemos aqui uma crise da inadimplência. Agora, em 2023, a gente escuta falar aí de uma crise de crédito. Então, a gente percebe que está tendo sim um pouco de dificuldade para os bancos. Só que se você pega, pessoal, no horizonte de longo prazo, em 2015, 2016, isso também aconteceu. E quando você analisa a cotação do banco, foram excelentes momentos para você aumentar a posição no ativo. Então, olha só, o banco ele vinha sendo negociado acima de R$20 aqui em 2013, 14, 15. Na crise política e econômica de 2016, ele cai para R$16,69. E quem aportou aqui, pessoal, conseguiu comprar muito mais ações, pagando muito menos pelo banco. E foi muito premiado aqui em 2018, 2019 e 2020. E o que a gente vê acontecendo agora no ano de 2023 é exatamente a mesma coisa. Lá na crise econômica de 2016, o banco era negociado a um PL próximo de 5,64, alguma coisa nesse patamar. E agora, em 2023, o banco é negociado a 5,84 de PL. Olha só que coisa interessante, um desconto bastante grande em cima de um ativo que tem gerado muita qualidade para o seu investidor. E no final das contas, pessoal, o Bradesco ele conseguiu transformar os R$100 mil do investidor em R$515 mil, num prazo aí de 15 anos, reinvestindo todos os dividendos. E a gente está falando, pessoal, de um banco cuja cotação está apanhando demais, tá? Então, o banco sendo negociado aí a 11,65, sendo que há 3 anos atrás o banco era negociado a R$17,26. Então, mesmo com a cotação bastante depreciada, né, mesmo assim esse investidor conseguiu um retorno aqui de 415% contra 245% da renda fixa no mesmo período. Então o Bradesco ele não só ganhou da renda fixa, como ele praticamente aqui ofereceu um retorno 2 vezes maior, né? Uma coisa interessante, pessoal, que agora no ano de 2023, né, o banco pagou 73 centavos por ação e esse investidor já recebeu aqui R$30.408.
E se a gente considera esses proventos aqui numa perspectiva de 12 meses, isso já daria um rendimento mensal para o investidor de R$ 2.534. Então olha só a importância de você se manter comprado no ativo, reinvestir nos dividendos e sendo agraciado aqui pelas bonificações. Olha o impacto disso. Mesmo no ano onde o banco ele não fez um payout tão elevado, o nosso investidor já conseguiu aqui um dividendo de R$ 30 mil num único ano. Pessoal, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu acredito que a gente conseguiu mostrar aqui o impacto das bonificações no longo prazo e principalmente do reinvestimento dos dividendos. Então, quando você foca na quantidade de ações, buscando um acúmulo patrimonial, a renda passiva, ela inevitavelmente ela vai crescendo muito com o tempo. No longo prazo, você acaba sendo muito privilegiado. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você se inscreva no nosso canal para acompanhar o nosso conteúdo, deixe o seu like, comente aí qual a próxima ação que você quer ver, na qual nós possamos fazer esse estudo também. E até o próximo vídeo.